Canal Brasil Pátria do Evangelho, 10ª palestra. O que é a fé? O vocábulo fé tem várias acepções. No sentido comum, significa confiança do indivíduo em si mesmo, pois os que dela são dotados são capazes de realizações que pareceriam impossíveis àqueles que de si duvidam. Dá-se igualmente o nome de fé à crença nos dogmas desta ou daquela religião, caso em que recebe adjetivação específica, fé cristã, fé judaica, fé católica, etc. Existe, por fim, a fé pura, a fé não sectária, que se traduz por uma segurança absoluta no amor, na justiça e na misericórdia de Deus. De todas as espécies de fé, a fé pura, a fé não sectária é sem dúvida a mais sublime e também a mais difícil de ser encontrada, por constituir a panágio de poucas almas de escola, cujo aprimoramento vem de longo tempo. O vocábulo em questão é proveniente do latim fides, cuja tradução é fidelidade, a qual é entendida pelo espiritualista como fidelidade a Deus, mediante a estreita observância das leis por ele estabelecidas. Leis estas que foram trazidas ao conhecimento da humanidade ao longo dos tempos por vários avatares e outros espíritos de luz, destacando-se dentre eles Jesus, o Cristo. A fé é essencial para o homem, pois lhe oferece consolação, coragem e resignação nos momentos difíceis da vida. A fé sincera e verdadeira é sempre calma, dá a paciência que sabe esperar, porque, apoiando-se na inteligência e na compreensão das coisas, tem a certeza de atingir o objetivo. A fé vacilante sente sua própria fraqueza quando é estimulada pelo interesse, torna-se enfurecida e acredita que, aliando-se à violência, obterá a força que não tem. A calma na luta é sempre um sinal de força e de confiança. A violência, ao contrário, é uma prova de fraqueza e dúvida de si mesmo. Ter fé em Deus é guardar no coração a luminosa certeza de que nosso Pai existe e não deixa ao desamparo nenhum dos seus filhos. Convicção essa que ultrapassa o âmbito da simples crença religiosa. Conseguir fé é alcançar a possibilidade de não mais dizer eu creio, mas sim eu sei, com todos os valores da razão tocados pela luz do sentimento. Essa fé não fica estagnada em nenhuma circunstância da vida e sabe trabalhar sempre, intensificando a amplitude de sua iluminação pela dor, pela responsabilidade, pelo esforço e pelo dever cumprido. Traduzindo a certeza na assistência de Deus, ela exprime a confiança que sabe enfrentar todas as lutas e os problemas com a luz divina no coração. Fé versus crença. Segundo alguns teólogos, raciocina-se sobre as crenças, mas não sobre a fé. A fé, segundo eles, é uma virtude, um dom que transcende a própria razão. Por colocar como virtude o dom transcendental, pertencente exclusivamente à área do sentimento, é que muitas pessoas confundem emoção com fé. Por isso, é comum pessoas dizerem ter sentido uma fé imensa, capaz de levá-las a grandes realizações no momento em que ouviam o relato de passagem do Evangelho ou de ações levadas a efeito por benfeitores da humanidade, ou até mesmo em decorrência da simples leitura de uma página edificante. A emoção, a vibração espiritual que os atos nobres suscitam nas almas, já portadoras de alguma sensibilidade, não pode ser confundida com fé. O estado emocional é transitório, enquanto a fé é permanente. A emoção, se analisada e orientada pela inteligência, pode ser auxiliar valiosa para levar a criatura a modificar-se para melhor. Em seu livro O Consolador, Emmanuel estabelece uma distinção entre crer e ter fé. Crer diz respeito à crença. O ato de crer em alguma coisa demanda a necessidade do sentimento
e do raciocínio para que a alma edifique a fé em si mesma. Inspiração divina. Diferentemente da simples crença, a fé desperta todos os instintos nobres que encaminham o homem para o bem e, como tal, é a base da regeneração. Idêntico ensinamento encontramos no capítulo 7º, segunda parte do livro Céu e Inferno, de Kardec, no qual está transcrito que a crença é o primeiro passo, vem em seguida a fé e a transformação por sua vez. Mas, além disso, força que muitos venham revigorar-se no mundo espiritual. Fé raciocinada versus fé cega. Assim, do ponto de vista religioso, a fé consiste na crença em dogmas especiais que distinguem as diferentes religiões, e sob esse aspecto a fé pode ser raciocinada ou cega. A fé cega, como o próprio nome indica, tudo aceita sem verificação, tanto o verdadeiro quanto o falso, e pode, obviamente, a cada passo, chocar-se com a evidência e a razão. Assentada no erro, cedo ou tarde desmorona. Somente a fé que se baseia na verdade garante a sua perenidade, porque nada teme do progresso das luzes, pois o que é verdadeiro na obscuridade também o é a luz meridiana. Duas condições requer a verdadeira fé. A primeira é não rejeitar a razão, e pode ser assim raciocinada. A segunda condição é prender-se à verdade, sem jamais compactuar com a mentira. Se não for esclarecida pela razão, pode conduzir ao fanatismo, à fé cega, que é a negação da própria fé. A fé raciocinada. É de Kardec esse conhecido pensamento. Fé inabalável somente é a que pode encarar frente a frente a razão, em todas as épocas da humanidade. A importância da fé é destacada por ele em várias passagens de sua obra, como Jesus o fez em diversos momentos, como o trecho anotado por Mateus, em que o Mestre afirmou a seus apóstolos que se eles tivessem fé do tamanho de um grão de mostarda, diriam à montanha: transporta-te daqui para ali, e ela seria transportada. Entretanto, é lícito se indague sobre a origem da fé raciocinada. A fé raciocinada nos vem de Jesus, dos ensinamentos do Evangelho. O Mestre mudou completamente o próprio conceito de religião, introduzindo no campo até então puramente emocional da fé a componente razão e entendimento. Ninguém até Jesus fez tantos apelos ao raciocínio no âmbito religioso. Kardec, conhecedor profundo da atuação de Jesus, o conhecia, não como um místico, mas como educador de almas, que ao mesmo tempo que tocava o sentimento daqueles que o ouviam, sabia também levá-los ao entendimento das lições. Para ele, primeiro se deveria exercer a capacidade de pensar e refletir antes de crer, depois vinha o crer sem duvidar. Se estudarmos 4 evangelhos e investigarmos a maneira como Cristo regia e expressava seus pensamentos, constataríamos que pensar com liberdade e consciência era uma obra-prima para ele. Jesus não impunha suas ideias, não violentava consciências, nem exigia fé cega sem exame. Sua mensagem sempre foi dirigida ao intelecto e ao sentimento, bases legítimas da fé raciocinada. A fé e a postura de algumas religiões. Algumas religiões, lamentavelmente, procuram manipular as consciências, incutindo ideias de medo, impondo comportamentos, reduzindo de uma maneira considerável o livre-arbítrio, induzindo assim o ser humano a não deixar o pensamento fluir livremente, inibindo-o de demonstrar toda a sua identidade e autenticidade, o que, levado ao excesso, pode conduzir ao fanatismo. O mundo está cheio de exemplos tristes dos frutos do fanatismo. Em nome da fé, quantas perseguições, quantas mortes e até guerras ocorreram. Ainda nos dias atuais, pessoas de algumas religiões vertem seu próprio sangue, ferindo seus corpos, se entregam a privações terríveis ou mesmo dão cabo da própria vida, no intuito de mostrar sua fé em Deus.
Se raciocinasse, veria que Deus, como Pai amoroso, bom e misericordioso, nunca poderia ser homenageado com o derramamento do sangue dos seus filhos. Essa concepção de um Deus sanguinário combateu o profeta Elias, séculos antes de Jesus, quando enfrentou os sacerdotes adoradores do Deus Baal, Reis 18, 22 a 40. A fé verdadeira não é aquela que se fica em objetos materiais, como cruzes, escapulários, bentinhos, talismãs, amuletos, medalhas, etc., conforme estimulado e aceito por algumas religiões. O verdadeiro portador da verdadeira fé tem fé em Deus, em Jesus, nos bons espíritos, entidade dotada de sentimento e de inteligência, seres capazes de movimentar recursos em seu favor. A fé faz-se a ciência. Historicamente, as religiões sempre lutaram para impor a seus seguidores uma fé ingênua e ignorante, baseada em dogmas que quase sempre se opunham às descobertas da ciência. A exemplo do grande físico, matemático e astrônomo Galileu Galilei, que foi obrigado a renegar os seus conhecimentos científicos diante dos tribunais para evitar a pena capital a qual tentaram lhe impor. Ao longo dos séculos, essa mesma fé cega tinha alimentado fanatismo e intolerância religiosa, levando os homens a cometer crimes brutais, tirando inclusive a vida de seus irmãos em nome de Deus. O poder exercido pela religião ao longo de muitos séculos foi um entrave ao desenvolvimento da ciência e dos avanços tecnológicos. Não fosse a evolução científica diante de descobertas baseadas em análises racionais, possivelmente ainda viveríamos nas trevas da ignorância. Na atualidade, várias religiões, como o Espiritismo, não aceitam o conflito entre a fé e a ciência. Ao contrário, alia-se a esta, proclamando uma fé raciocinada, baseada no estudo e na compreensão das ideias, de acordo com as descobertas científicas de cada época. Na realidade, a ciência e a fé constituem-se, em tais casos, em duas verdadeiras alavancas da inteligência humana. Uma revela as leis do mundo material e a outra as leis do mundo moral. Ambas as leis, tendo, no entanto, o mesmo princípio que é Deus, não podem contradizer-se, visto que se uma contrariar a outra, uma terá necessariamente razão, enquanto a outra não a terá, já que Deus não destruiria sua própria obra. Aquisição da fé. Fato digno de nota é que a fé verdadeira não se conquista de uma hora para outra. Ela se adquire com o tempo. É fruto de experiências vivenciadas, embora pareça de algum modo inata em certas pessoas, nas quais uma centelha basta às vezes para desenvolvê-la, o que constitui sinal evidente de anterior progresso. Em outras pessoas, ao contrário, a dificuldade de ter fé é muito grande, um indício não menos evidente de uma natureza retardatária, ou pelo menos refratária a isto. A fé sincera é empolgante e contagiosa. Comunica-se aos que não a têm ou mesmo não desejam tê-la. Encontra palavras persuasivas que vão à alma, ao passo que a fé aparente utiliza tão somente palavras sonoras que deixam frio e indiferente quem as escuta. Na sua caminhada evolutiva, o espírito vai conhecendo as leis de Deus, vai percebendo a sua perfeição, e quanto mais as conhece, mais se identifica com elas, mais confia na justiça e no amor do Criador, mais se conscientiza da sua perfeição, mais tem fé. Essa fé que nasce do entendimento, inabalável, indestrutível. Emmanuel ensina: ter fé é guardar no coração a luminosa certeza em Deus, certeza que ultrapassou o âmbito da crença religiosa, fazendo o coração repousar numa energia constante de realização divina da personalidade. A verdadeira fé. A fé aqui preconizada não é uma fé contemplativa, capaz de levar uma pessoa à imobilidade em situações de êxito, em que fica aguardando a providência de Deus em seu favor. Ao contrário, é uma fé dinâmica, edificada, vagarosa e conscientemente pelo Espírito,
à medida que evolui, conforme ensina Emmanuel. A árvore da fé viva não cresce no coração miraculosamente. A conquista da crença edificante não é serviço de menor esforço. A maioria das pessoas admite que a fé constitua milagrosa auréola doada a alguns espíritos, privilegiados pelo seu mérito por Deus. Finalmente já foi dito, a fé é mãe da esperança e da caridade, o que é facilmente compreensível, porque todo aquele que realmente a possui apresenta um sintoma de que já conquistou estágios importantes e, como tal, ela já está incorporada ao seu acervo, tornando-se natural a prática do amor e da caridade. A importância do ser humano ter um pleno entendimento da fé o levará a vivenciar melhor a atual existência, o aqui e agora, e a pautar todos os seus atos dentro de uma moral e de uma ética elevadas. Referências bibliográficas. Por favor, leiam as referências bibliográficas. É o fim da apresentação. Se você gostou desse vídeo, nos ajude dando um like ou clicando na mãozinha positiva. Se também acredita que o conteúdo possa ser útil para outras pessoas, compartilhe com elas nosso canal. Se quiser ser avisado do lançamento de novos vídeos, inscreva-se no canal e clique no sininho. Isso. Gratidão pelo apoio e ajuda.